A maioria dos homens teme o silêncio. Eles o confundem com fraqueza, com ausência, com falta de palavras. Em um mundo que grita por atenção, por opiniões a todo custo, por reações imediatas, o silêncio parece um anacronismo, um erro. Mas essa é a mais perigosa das ilusões. O que poucos entendem é que o silêncio, quando dominado, não é uma ausência, é uma presença poderosa, uma ferramenta estratégica capaz de moldar sua reputação, proteger sua mente e fortalecer seu espírito. Ele é a fundação para o verdadeiro domínio de si. Esteja pronto para desaprender o que você achava que sabia sobre o ato de não falar. Maquiavel, o mestre da estratégia e do poder, compreendeu profundamente o valor do silêncio. Para ele, falar era uma concessão, uma entrega de informação que poderia ser usada contra você. O silêncio, ao contrário, era um escudo e uma espada. Ele permitia observar sem ser observado, ouvir sem ser ouvido, e planejar sem revelar suas intenções. O príncipe astuto não era o que mais falava, mas o que escolhia suas palavras com a precisão de um cirurgião e o timing de um general. O poder de Maquiavel não estava em manipular os outros, mas em proteger a si mesmo e ao seu domínio das manipulações alheias, e o silêncio era a primeira linha de defesa. Quando você fala menos, você revela menos. E revelar menos significa expor menos vulnerabilidades. A reputação é um castelo que se constrói com cuidado e se defende com astúcia. A tagarelice, a impulsividade verbal, são as primeiras rachaduras nas muralhas. Maquiavel nos ensina que a percepção é realidade, e um homem que se mantém reservado, que não joga todas as suas cartas na mesa, projeta uma aura de mistério e profundidade. Ele se torna alguém a ser respeitado, talvez até temido, precisamente porque suas intenções não são facilmente lidas. Seu silêncio se torna sua armadura invisível, protegendo-o de julgamentos precipitados e de ataques baseados em suposições falsas. É o escudo do homem que sabe seu valor. A disponibilidade constante é a antítese do poder. Quem está sempre acessível, sempre pronto para falar, sempre presente, torna-se previsível. E a previsibilidade é o calcanhar de Aquiles de qualquer estratégia. Maquiavel ensinaria que um líder não pode ser onipresente em suas palavras, pois isso diminui sua autoridade. A escassez cria valor. O silêncio cria escassez. Quando você restringe sua fala, você força os outros a valorizar o que você finalmente diz. Você se torna um oráculo, não um papagaio. Ser onipresente em sua presença verbal é ser gratuito, ser seletivo é ser caro. O homem de valor não gasta suas palavras à toa, ele as investe com propósito. Indo além da estratégia externa, Carl Jung nos leva à dimensão interna do silêncio. Para Jung, o ruído constante do mundo exterior e a tagarelice incessante de nossa própria mente são barreiras para a individuação, para o processo de se tornar quem você realmente é. É no silêncio que o inconsciente começa a falar, que os símbolos emergem, que a sombra se revela. Sem o silêncio, estamos presos na superfície da existência, reagindo ao externo, sem nunca mergulhar nas profundezas de nosso próprio ser. O silêncio é o espelho que reflete a alma, um portal para o autoconhecimento brutal e necessário. O silêncio não é sempre confortável. Pelo contrário, ele pode ser a mais desconfortável das experiências, pois remove as distrações que usamos para fugir de nós mesmos. É nesse vácuo que a sombra junguiana, os aspectos reprimidos, indesejados e inconscientes de nossa personalidade, começa a emergir. Sem o barulho externo para nos entreter, somos forçados a encarar nossas ansiedades, nossos medos, nossas falhas. Mas é justamente nesse confronto que reside a possibilidade de integração, de crescimento real. O homem que foge do silêncio, foge de sua própria sombra, e assim, de sua totalidade. O silêncio é o campo de batalha onde você luta para se tornar inteiro. Friedrich Nietzsche, o filósofo do martelo, também compreendeu a necessidade do silêncio e da solidão. Para ele, o pensamento profundo, a criação de novos valores, o caminho para se tornar um super-homem, em Ubermens, exigia um afastamento do rebanho, do barulho das opiniões convencionais. O deserto da solidão e do silêncio não era um lugar de escassez, mas de abundância de possibilidades para a mente livre. Somente lá,
sem as distrações e as pressões sociais, o indivíduo pode questionar tudo, desconstruir velhas verdades e forjar as próprias. O silêncio de Nietzsche é a forja onde a vontade de potência se manifesta e o espírito se eleva acima da mediocridade. O homem moderno é constantemente bombardeado por ruídos externos que ditam como ele deve pensar, sentir e agir. As redes sociais, as notícias, as expectativas alheias são como correntes invisíveis que o impedem de forjar seu próprio caminho. O silêncio, nesse contexto, é um ato de rebelião. É a escolha de se desligar do coro de vozes alheias para ouvir a sua própria. É no isolamento estratégico que você encontra a liberdade para questionar as verdades impostas, para desenvolver uma visão de mundo autêntica, e para criar os valores pelos quais você realmente vive, não aqueles que lhe foram simplesmente dados. É o laboratório da alma onde a individualidade é esculpida. Arthur Schopenhauer, com sua visão cética do mundo, via o silêncio como um refúgio essencial contra a mediocridade, a tolice e a incessante vontade em que impulsiona a maioria dos seres humanos. Para ele, a vida em sociedade era frequentemente uma fonte de sofrimento, repleta de futilidade e conversas vazias. O silêncio, então, não era apenas uma opção, mas uma necessidade para o intelecto superior. Era a forma de se proteger do contágio da superficialidade, de preservar a própria energia mental e de cultivar a profundidade. O homem que abraça o silêncio de Schopenhauer escolhe a companhia da própria mente em detrimento do barulho fútil do mundo, encontrando a verdadeira paz na solidão intelectual. A tagarelice incessante e as conversas superficiais são drenos de energia. Elas não nutrem a alma, não expandem a mente, e muitas vezes servem apenas para mascarar a ansiedade ou a falta de propósito. Schopenhauer via isso como uma manifestação da vontade cega, um impulso sem sentido para preencher o vazio com ruído. O homem que se permite ser arrastado por essa correnteza de superficialidade emerge exausto e insatisfeito, sem ter realmente se conectado com nada de substancial. O silêncio, por outro lado, é um ato de autopreservação, uma declaração de que sua energia e sua atenção são preciosas demais para serem desperdiçadas em futilidades. Ele te protege da dor vazia de uma vida sem profundidade. Para os estoicos, de Marco Aurélio a Sêneca e Epicteto, o silêncio era uma disciplina fundamental para a construção da cidadela interior. Essa fortaleza impenetrável da mente era o local onde se alcançava o autodomínio, a resiliência e a ataraxia, a tranquilidade da alma. O silêncio não era apenas a ausência de som, mas a ausência de reação impulsiva, de queixas desnecessárias, de palavras que entregam seu poder ao externo. Eles ensinavam que a maior parte do que nos aflige vem de nossas próprias reações verbais e mentais ao mundo. O domínio do silêncio é o domínio da sua própria mente, a chave para uma vida imperturbável, independentemente das tempestades externas. É a base da sua invulnerabilidade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu suas meditações não para o público, mas para si mesmo, em momentos de silêncio e introspecção. Suas palavras são a prova do poder da mente disciplinada pelo silêncio. Ele nos ensinou a observar nossos próprios pensamentos, a questionar nossas reações impulsivas e a escolher nossas palavras com o máximo de cautela. Cada palavra não dita é uma vitória sobre o impulso. Cada momento de silêncio é uma oportunidade para fortalecer sua razão contra as paixões e as opiniões externas. A disciplina da mente começa com a disciplina da língua. Antes de falar, pergunte-se: e isso é verdade? É necessário? É útil? Se não, o silêncio é sempre a melhor resposta. Isso é controle sobre si mesmo. O silêncio que defendemos não é passividade. É um silêncio ativo, uma ferramenta de poder e autodomínio. Significa ouvir mais do que falar, observar com atenção aguçada, e ponderar antes de reagir. É a escolha consciente de não preencher cada lacuna com ruído, de não se sentir obrigado a opinar sobre tudo. É nesse espaço de não fala que sua percepção se aguça, sua capacidade de análise se aprofunda e sua presença se torna mais imponente. O silêncio ativo desarma o impaciente, confunde o invasivo e protege a sua energia. Ele não é vazio, é a plenitude da sua presença silenciosa. É a decisão de ser o mestre da sua própria orquestra, e não apenas mais um instrumento desafinado.
Em um mundo de ruídos constantes, o silêncio age como um filtro poderoso. Ele permite que você separe o essencial do trivial, o verdadeiro do falso. Ao não reagir imediatamente, você ganha tempo para processar informações, para identificar intenções ocultas e para discernir a verdadeira natureza das pessoas e das situações. As palavras alheias, muitas vezes, são máscaras. O silêncio, em contraste, revela. Pessoas impacientes tentarão preencher seu silêncio com suas próprias projeções e ansiedades, revelando mais sobre si mesmas do que sobre você. O silêncio te dá a vantagem de ver sem ser visto, de conhecer sem ser conhecido. É a sua lente da verdade. Abraçar o silêncio e a indisponibilidade estratégica têm um preço. Alguns o verão como arrogância, outros como desinteresse. O mundo, acostumado com a extroversão e a constante comunicação, pode não entender sua escolha. Mas essa é a prova de que você está no caminho certo. Aqueles que não compreendem seu silêncio são os que mais precisam dele, e os que menos podem suportá-lo. O homem que busca o domínio de si não se preocupa em ser compreendido por todos, mas em ser fiel aos seus princípios. A indisponibilidade não é um ato de rejeição, mas de priorização da sua paz, da sua clareza mental e da sua energia. É uma escolha que separa o ouro do cascalho, revelando quem realmente valoriza sua presença autêntica, e não apenas sua conveniência. O silêncio, quando dominado, é uma forma de poder que assusta. Não assusta por agressividade, mas por sua impenetrabilidade. Ele é a calma antes da tempestade, a pausa que precede a jogada decisiva. O homem silencioso projeta uma aura de autocontrole, de alguém que não pode ser facilmente lido ou manipulado. Ele se torna um enigma. E enigmas são respeitados, pois implicam profundidade e força ocultas. O barulhento busca validação, o silencioso já a possui, dentro de si. O silêncio é a manifestação externa de uma fortaleza interna, de uma mente que não se abala. É a percepção de que você não precisa da aprovação alheia, nem da atenção constante para ser quem é. Isso, para muitos, é aterrorizante. E para você, é libertador. Além de todas as vantagens externas e estratégicas, a maior recompensa do domínio do silêncio é interna. É a paz inabalável que se instala na sua mente. É a clareza que surge quando o ruído cessa. É a capacidade de ouvir sua própria intuição, sua bússola interna, que antes estava abafada pelo clamor do mundo. Você recupera seu tempo, sua energia e seu foco, direcionando-os para o que realmente importa, seus objetivos, seu crescimento, sua verdade. O silêncio é o terreno fértil onde a sabedoria floresce, onde a criatividade se manifesta e onde a verdadeira felicidade, aquela que não depende de validação externa, é cultivada. É o refúgio da alma, o santuário da mente, a fonte de sua força mais profunda. O silêncio é uma escolha. E é uma escolha que poucos têm a coragem de fazer em um mundo que idolatra o ruído. Mas é a escolha do homem que compreende o verdadeiro poder, não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. É a decisão de ser um estrategista da sua própria vida, um mestre da sua própria mente, um guardião da sua própria energia. Você pode continuar a ser arrastado pela correnteza do barulho externo, ou pode se posicionar firmemente, erguendo a barreira do seu silêncio. A cada palavra não dita, a cada momento de reflexão, a cada retirada estratégica do palco da tagarelice, você se torna mais forte, mais sábio e mais inabalável. O silêncio não é uma fraqueza a ser superada, mas uma força a ser cultivada. O legado dos grandes homens que estudamos, de Maquiavel a Jung, de Nietzsche a Schopenhauer e os estoicos, é um testemunho da força inerente ao silêncio. Eles não se calaram por fraqueza, mas por sabedoria. Usaram o silêncio para observar, para introspectar, para criar, para se proteger e para dominar a si mesmos. O silêncio é a linguagem dos sábios, a armadura dos fortes, o refúgio dos pensadores. Não o tema. Não o fuja. Cultive-o. Ele será seu maior aliado na jornada de se tornar o homem que você está destinado a ser. Um homem de poder, de propósito, e de uma inabalável clareza interior. Essa é a verdade que ninguém ousa te contar.